Olá, pessoal! Então, prossigamos agora para a gravação da nossa segunda videoaula, referente ao nosso Guia de Estudo de Anatomia Odontológica. E temos como tema dessa aula a arquitetura e topografia da mandíbula. Então, pessoal, como eu expliquei para vocês na nossa aula presencial, a nossa mandíbula ela é estudada da seguinte maneira. Ela é dividida em um corpo, que é essa região, denominada também como mento, que é essa região aqui, e pelos ramos, que são essas duas extremidades que se estendem para posterior e superior em relação à base do crânio para fazer a comunicação ou articulação com o osso temporal. Então, pessoal, os acidentes que podem ser observados e que têm importância clínica para a prática profissional do cirurgião dentista na vista anterior, de primeiro momento eu posso estar apresentando para vocês as eminências alveolares, que são nada mais nada menos que esse abaulamento que circunda todas as raízes, tanto por vestibular, tanto por lingual. Por lingual, na verdade, ele é um pouco bem mais lisinho, e por isso que nós nos atentamos mais para as eminências alveolares, são demonstradas na vista anterior, localizada no corpo da mandíbula. Bom, além das eminências alveolares, nós temos a protuberância mentual. A protuberância mentual é de grande importância para que nós conheçamos exatamente esse excesso de osso aqui de forma triangular, com base maior voltada para a base da mandíbula, que é essa região. Então, se vocês observarem bem aí, vocês vão estar vendo que tem um formato meio que triangular, a protuberância mentual, nessa região que eu estou circundando aqui para que vocês possam observar. Ela é um excessozinho de osso e é exatamente dessa área que nós tiramos enxertos para fazer reparação de alvéolos dentais comprometidos na ocasião ou necessidade de colocarmos implantes ósseo-integrados nos alvéolos comprometidos, né? Então, acima da protuberância mentual, nós temos a fossa mentual, que é uma depressão que fica localizada nessa região aqui, acima das protuberâncias, tanto de um lado quanto do outro. E é importante saber, se eu colocar aqui o dedo aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de manusear essa peça nas nossas aulas práticas. Nessa região aqui onde eu coloco o meu dedo, a espessura de osso cortical que reverte as raízes é um pouco mais fina. Então, é muito importante que o cirurgião dentista conheça a existência dessa fossa mentual para que seja removido com maior cuidado o enxerto ósseo para não ter lesão da face vestibular das raízes dos dentes anteriores. Então, abaixo, na parte basal, próximo da protuberância mentual, que eu já expliquei para vocês, que é esse triângulo de excesso, nós temos aqui, exatamente onde eu coloco o meu dedo de um lado e do outro, nós temos os tubérculos mentuais, que também são os excessos de osso, mas eles não podem ser removidos porque estão localizados na região basal da mandíbula e faz o desenho da margem inferior na região do mento. Eles não podem ser removidos porque na ocasião dessa remoção, além de fragilizar a mandíbula, ainda vai causar defeito na margem inferior e isso não seria estético. Então, por isso, não podem ser removidos os tubérculos na necessidade de enxerto ósseo para a reparação dos alvéolos comprometidos. Na face lateral da mandíbula, visto por anterior, eu digo anterior porque esse aqui é o lado anterior ou lado vestibular da mandíbula e esse outro aqui é o lado lingual da mandíbula. Então, na face lateral da mandíbula, vista por anterior ou por vestibular, temos aqui nessa região uma linha que sobe desde a região do corpo até a região do ramo, em direção ao processo coronoide, que é essa pontinha aqui, que é denominada processo coronoide. Essa linha que estende do corpo da mandíbula em direção ao ramo
é denominada de linha oblíqua externa. Ela fica localizada no ramo ascendente da mandíbula e essa linha ela representa um excesso ósseo que vocês podem observar mais próximo ali, que está vendo que ele é exatamente isso aqui, ó. Esse excesso ósseo aqui, quando você estiver manipulando, vocês vão conseguir ver com maior clareza. É uma segunda área doadora na região posterior da mandíbula que pode ser removida, porque ela representa um excesso ósseo, que pode ser removida para fazer reparos de alvéolos comprometidos da necessidade de colocação de implantes. Ainda na face anterior do ramo, nessa região aqui, quando a gente toca o dedo aqui, a gente sente que tem uma certa rugosidade. E o nome dessa rugosidade é denominada de tuberosidade massetérica e ela representa o local onde se insere o músculo masseter, que é um músculo de maior ventre muscular e é um músculo elevador da mandíbula que proporciona o movimento de elevação da mandíbula para fazer esse movimento aqui de trazer a mandíbula contra os... Ele vai ficar nessa região, vai se inserir daqui para cá. Depois nós teremos uma aula mais específica sobre isso. Então, a existência desse músculo, ele provoca uma certa rugosidade nessa face aqui, e é denominada de tuberosidade massetérica. O processo coronoide, já apresentei para vocês. O processo condilar da mandíbula, que é esse aqui mais arredondadinho, que é exatamente a região da mandíbula que vai ter contato com a fossa temporal para compor a articulação temporomandibular. Então, abaixo desse processo coronoide ou desse processo condilar ou cabeça da mandíbula vai ter um certo afilamento, um pouquinho mais fino, que é o chamado colo da mandíbula. A importância do conhecimento da existência do colo da mandíbula, segundo alguns estudiosos, eles têm dito que essa conformidade mais afilada dessa região, ela representa como uma área protetiva, no caso onde ocorre um trauma, forçando a região do mento, não vai vai eliminar, na verdade, o risco de empurrar o côndilo da mandíbula para o interior do sistema nervoso central. Então, nessa ocasião de uma pressão maior, um acidente onde ocorre uma pressão maior na região do mento, a fratura vai ocorrer exatamente nessa região mais afilada aqui, e isso é uma medida de proteção do sistema nervoso central. Esse Vzinho que é formado aqui, separando o côndilo da mandíbula do processo coronoide, é denominado de incisura da mandíbula, e é basicamente por conta dessa incisura que toda essa região aqui é denominada ramo, que se você for observar bem, o conjunto traz a lembrança de um galho, né, com ramificação, e por isso que isso aqui tudo é denominado de ramo, por conta da existência da incisura que faz a divisão entre o processo coronoide e o côndilo ou cabeça da mandíbula. Na vista lingual, especificamente na região do mento, que é essa região aqui, visto por lingual, nós estamos vendo aqui a face lingual dos dentes, então essa região aqui toda, eu posso dizer que é a vista lingual da maxila, da mandíbula, né? Vamos misturar aí. Um acidente ósseo que eu considero importante que vocês conheçam é esse aqui, que é como se fosse uma pontinha de osso, e justamente por ser uma pontinha de osso, ela é denominada de espinha geniana ou espinha mentual. É um excessozinho de osso aqui de maneira pontiaguda. Nessa região aqui da espinha geniana ou espinha mentual é onde vai se inserir um músculo denominado de gene ióide, que é um dos músculos do assoalho da cavidade oral. Na vista lingual, mais localizado na região basal, que é basal é porque é embaixo, é visto por lingual, na região basal da mandíbula, a gente consegue observar aqui duas depressões, uma do lado direito e esquerdo. Elas são bem miudinhas, vou colocar aqui meu dedo só para que vocês entendam bem onde fica essa região, aqui assim.
é uma depressão, digamos que meio que rasa. Ela é denominada de fossa de gástrica, fica localizada aqui e aqui, lateralmente, a região da sínfise, que a sínfise é uma linha, como se fosse uma espécie de cicatriz óssea, que vai unir o ramo corpo e ramo direito com o esquerdo. Então, localizado lateralmente a sínfise é uma linha que passa aqui no meio, de um lado e do outro, nós temos as fossas de gástrica, que é onde se insere o músculo de gástrico, que também é um músculo que faz parte do assoalho bucal. Ainda sobre o ponto de vista lingual da região do mento, acima da espinha geniana, que eu já expliquei que é isso aqui, vai ter um furinho bem miudinho, exatamente onde está a pontinha da grafite aqui, ó. Um furinho bem miudinho. Ele é denominado de foramina lingual, que é onde vai passar o feixe vasculo nervoso, que vai inervar e vascularizar parte dos músculos da língua. Na mandíbula, pessoal, nós temos 4 fóveas. E quando eu falo de fóvea, eu falo sempre de depressão de tamanho raso. Então, primeiramente, eu quero citar para vocês a fóvea submandibular, que ela fica localizada nessa região aqui onde está meu dedo, na face lingual da mandíbula, próximo ao ângulo da mandíbula. Então, aqui, essa região aqui é a região do ângulo. Então, do lado lingual, vai ter uma depressão óssea de um lado e do outro, que é onde está aqui meu dedo. Nessa região aqui, ó, vai ter 2 depressões, que é denominada de fóvea submandibular, que é exatamente, olha, mostrando aqui por esse ângulo. Nessa região aqui, ó, nós temos a fóvea submandibular, que é exatamente a região onde se localiza a glândula submandibular, que é uma glândula salivar maior. Já na região do mento, nós temos ainda outra fóvea, na região do mento, lateralmente a espinha geniana, exatamente nesses locais aqui onde estão os meus 2 dedos indicadores, nós temos a fóvea sublingual, que é exatamente o local onde se aloja a glândula sublingual. Na região do ramo, pessoal, nós também temos uma fóvea que ela fica localizada exatamente na região do colo do côndilo. Esse aqui então é o côndilo. Esse aqui do lado de dentro é o polo medial, esse aqui de fora é o polo lateral. Então, na face anterior do côndilo, essa aqui é a face anterior, essa daqui atrás seria a face posterior do côndilo. Então, na face anterior é muito importante saber com precisão o local onde fica. Então, é nessa região, localizado abaixo do côndilo. Deixa eu apontar aqui com essa grafite que é menorzinha. Nessa regiãozinha aqui, vamos ter mais uma fóvea, e o nome dessa fóvea é denominada de fóvea pterigóidea, nessa região, fóvea pterigóidea, que é exatamente a região onde se insere o músculo pterigóide lateral, que é um dos músculos responsável pelo movimento de abertura da boca. Isso nós vamos estudar num capítulo bem específico de músculo, mas por enquanto é importante que vocês saibam a localização de inserção do músculo pterigóide lateral, que é sobre a fóvea pterigóide, que recebe o mesmo nome do músculo, né? Que fica localizado na região do côndilo, especificamente na região do colo do côndilo, na face anterior. Na vista interna do ramo da mandíbula, nós temos um forame muito importante, que é o denominado forame mandibular, que é onde vai entrar o nervo, percorrendo essa região do forame em todo o ramo e corpo da mandíbula, se projetando em direção ao mento nessa região internamente. Pensa como lá dentro vai passar o canal mandibular, que é onde passa o nervo mandibular, que vai inervar os alvéolos de todos os dentes posteriores e anteriores, que ele vai chegar até mais ou menos nessa região, né? Então, para que tenha acesso a esse canal mandibular, tem-se aqui nessa região interna do ramo, temos o forame mandibular, e anteriormente a ele temos um excessozinho de osso aqui nessa região,
que é a denominada língula da mandíbula, que é esse excessozinho aqui de osso, pessoal, olha. Isso vai dar para ser mais bem observado na aula presencial, quando vocês estiverem manipulando esse osso. É importante conhecer a existência da língula da mandíbula, porque ela, na verdade, ela causa certa dificuldade para nós dentistas na hora de conseguirmos o acesso a esse forame para fazermos a nossa anestesia, né? Porque esse excessozinho de osso, ele se projeta à frente do forame mandibular e às vezes ele dificulta o acesso da agulha no momento de fazer a anestesia do nervo mandibular, do nervo alveolar inferior, né? Que vai passar nessa região, e é exatamente nesse local do forame mandibular que nós aplicamos a anestesia do nervo alveolar inferior, para fazer o bloqueio. Ainda nessa vista interna da mandíbula, temos aqui a linha miloioide, que é como se fosse uma crista óssea, um excessozinho de osso que fica localizado nessa região, e ela é denominada de linha miloioide, porque é sobre ela que se tem a inserção do músculo miloioide, desse lado, tanto do outro lado. Quando a linha miloioide ela fica dos dois lados. É uma crista óssea posicionada de maneira oblíqua, que ela vem da região do mento, subindo em direção ao ramo, e é denominada de linha miloioide, pois é sobre essa linha que vai se inserir o músculo miloioide, que é um dos músculos que forma o assoalho da cavidade oral. Então, pessoal, observando pela oclusal, na região terminal do último alvéolo do dente, no caso aqui temos o primeiro e o segundo molar, no caso aqui não tem o terceiro, tá? Então, esse restinho de osso que fica nessa região aqui é a região denominada de trígono retromolar. Essa região ela é de suma importância porque é essa região aqui que vai dar um ponto de referência para nós encontrarmos aonde está posicionado o forame mandibular. Então, assim, uma das técnicas quando vocês estiverem aprendendo lá nas nossas aulas de anestesiologia, para se conseguir acertar com maior precisão o forame mandibular, a gente coloca o dedo indicador sobre a região do trígono retromolar, que é essa região aqui, ó. E aí vai posicionar a agulha, posicionando ela em direção ao ramo. Então você vai mirar no meio da sua unha, de maneira que vai dar, ó, exatamente a altura do forame mandibular. Então tá vendo como é importante conhecer aonde fica a região do trígono retromolar? Então, o trígono retromolar é aqui, o limite medial dele é essa linhazinha aqui, que é denominada de linha temporal. O nome dela é linha temporal, o crista temporal, porque é exatamente nessa crista, toda crista é um excessozinho de osso, um pouquinho mais proeminente. Então, na crista temporal vai ter a inserção do tendão do músculo temporal. Isso nós vamos estar estudando nos músculos da mastigação. Então, a crista temporal, ela é o limite medial ou interno, né, do trígono retromolar. E nós precisamos conhecer bem o trígono retromolar, porque é exatamente a região onde a gente tem que apoiar o dedo, porque o meio da unha, posicionando a agulha em direção ao ramo da mandíbula, vai coincidir exatamente com a região do forame da mandíbula, que é onde a gente um local que a gente precisa acertar com muita frequência para fazer a anestesia de bloqueio do nervo alveolar inferior. Então, já vão aprendendo aqui esse macete que eu estou dando para vocês. Ok, pessoal, então encerramos essa videoaula sobre a topografia e a arquitetura da mandíbula. É importante que vocês revejam várias vezes esse vídeo, pois eu fiz uma seleção de acidentes anatômicos de importância clínica para o cirurgião dentista, tanto para conhecer as regiões de inserção de músculos, nós vamos ver mais na frente, tanto para a questão de enxertos ósseos, tanto para conhecimento das regiões onde o osso é mais fino, onde o osso é mais espesso. Então, preste bem atenção nesses acidentes, conheçam bem eles. E nas nossas aulas práticas, vocês vão estar manipulando a mandíbula e vão estar vendo com maior precisão
e conseguir fixar bem esses acidentes que eu tenho apresentado a vocês. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Em breve eu estarei colocando novos vídeos para que facilitem a fixação do estudo da anatomia odontológica. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.